Arquiteta Patrícia Pedrosa, porquê é que és arquiteta? Porquê é que sou arquiteta? Porque não encontrei nada mais entusiasmante para fazer, ou seja, foi o resultado de falta de convicção em outras possibilidades. Podia quase ter sido arquiteta paisagista, acabei a não ser e acabei, enfim, por vários acasos, a acabar em arquitetura, tendo muito pouco conhecimento quando entrei do que era a profissão, tendo pouquíssimo conhecimento até da cultura arquitetónica, enfim, portanto foi sempre foi um percurso com uma percepção sempre da desvantagem, não é? Sabes, a profissão é uma profissão ainda hoje cada vez menos, mas de uma tradição profundamente elitista, não é? Elitista e de alguma condição de genealogia, é um principado, ou foi um principado durante muito tempo, não é? Como todas as profissões bastante elitistas. E obviamente que se notava, eu lembro de ter isto muito claro, de chegar à faculdade e notar a diferença de conhecimentos, de cultura geral, não é? Do cinema, da literatura, etc., da arquitetura também, entre quem vinha de famílias de arquitetos, quem não vinha, mas também quem vinha de famílias de classe média alta, não era o meu caso, e portanto tinha tido acesso a muitíssimas coisas. Como extra, cheguei à faculdade sem ter tido História da Arte, porque fui pela área da saúde, e então, enfim, eram umas sobreposições de camadas de ignorâncias que eu sentia, e talvez por isso também a minha curiosidade de permanecer sempre em processo de investigação, de aprendizagem, acho que tem muito a ver com esta gênese de entrada na profissão. Então não foi uma coisa muito desejada, foi por exclusão de partes, não foi uma paixão precoce, foi uma paixão ganha depois no próprio processo de formação? Foi por convicção. A convicção possível da ignorância bastante espessa que eu tinha sobre a profissão. Eu acho que quando não me vi na eventualidade de fazer outras coisas, instalou-se a convicção. Ok. Lembro-me inclusivamente de ter tido a meio, há imensos mitos, não é? De que há uma coisa que eu encontro hoje também em muitas alunas e alunos, alguns a meio do curso, que é uma crise existencial muito grande. Não é? E é isto, não é isto? E eu lembro que tive uma crise enormíssima no terceiro ano e que estava infelicíssima e a pensar, isto não sou eu, isto não é por aqui. E que também tem a ver com os modelos do que é ser arquiteto. Não é? Com os mitos. Com os mitos, não é? E a certa altura acabei mais uma vez a não desistir e a não mudar de vida, porque não me imaginei a fazer coisíssima nenhuma mais, portanto, enfim, de alguma maneira aquilo era o que fazia sentido. E tem a ver com isso, com os mitos, não é? Qual é o maior mito que ainda persiste em relação ao ser arquiteto? Ou à arquitetura em geral? Que o arquiteto, e vou dizer o arquiteto e não o arquiteto e a arquiteta propositadamente, o arquiteto é um artista, um herói solitário na busca da sua arquitetura. Ou seja, esta persistência do modelo estrela de cinema muito solitário, que depois, de alguma maneira, os prémios de arquitetura vão reforçando. E isto para mim parece-me ser o maior e talvez um dos mais perigosos, com o qual eu depois tenho que lidar enquanto professora, porque a arquitetura o fazer arquitetura e fazer cidade é tudo menos um acontecimento solitário. É tanto na parte de projeto, como na parte de investigação, como na parte da docência, como na parte da curadoria, como na parte, quer dizer, todas as multitudes de profissão que a profissão tem, são sempre trabalhos de equipa. E isso é uma luta que eu tento
acho que quando começámos a ter menos medo das autorias sagradas e unipessoais e passarmos a compreender a arquitetura, a profissão, como uma profissão complexa, intrincada, cheia de especialistas e equipas que, em 90% dos casos, resultam completamente anónimas, quando depois se divulga a obra, ou as obras, está-se, parece-me a mim, a cometer um erro grave no que diz respeito à verdadeira dimensão da complexidade da arquitetura, porque a essa altura não se percebe que é complexa uma coisa que é feita só por uma pessoa, não é? Ou que tem um caráter artístico ou divino, não é? O gesto do arquiteto, não é? E o arquiteto, e as arquitetas, como todas as profissões, exige muito trabalho. É óbvio que exige uma cultura arquitetónica que te faz encontrar soluções e caminhos e respostas, mas isso sai e resulta de um imenso trabalho, de muitas horas de um ping-pong de trás para a frente, como quem escreve, como quem pinta, como quem, enfim, não sei, como quem monta uma peça ou faz um programa. É um tricotado intenso. Mas como é que se ensina isso, Patrícia? Como é que se passa isso a um aluno que quer ser arquiteto, que tem uma ideia romantizada de ser arquiteto, que se calhar almeja um protagonismo e um estatuto de estrela? Como é que se passa isso a um aluno, essa importância do trabalho de equipa, essa humildade, no fundo? É isso, não é? Por um lado, apoiando os trabalhos de equipa realizados, que não sempre é fácil, porque muitas escolas continuam a preferir em projeto, não nas outras disciplinas normalmente, mas em projeto, a disciplina fundamental que organiza os cursos de arquitetura, a incentivar e a valorizar o trabalho individual contra o trabalho de grupo. E claro que é mais duro acompanhar trabalhos de grupo, é muito mais duro avaliar trabalhos de grupo, mas eu acho que são experiências muito mais ricas, até no fracasso relacional, não é? Até porque não são só as competências do projeto stricto sensu, mas também as competências sociais, dos relacionamentos humanos. Porque se tu não consegues discutir e desenvolver trabalho em equipa, depois quando fores arquiteto ou arquiteta e tiveres que dialogar com as pessoas para quem tu estás a trabalhar, como é que dialogas? Não é? Quer dizer, ou seja, acho que é um bom quebrador do gelo dos egos, o trabalho de grupo. Mas que eu acho que na maior parte dos casos devia ser a grande âncora do trabalho de projeto nas faculdades. Nem sempre é, às vezes pontualmente é. Mas também desmontarmos nas outras disciplinas esta coisa da autoria santa, sagrada, divina, não é? Tentar ter histórias da arquitetura e da cidade que foquem menos nas autorias e foquem mais nas complexidades das obras, por exemplo, e enfim, contra mim falo, porque quando dou história tenho imensa dificuldade em dar esta outra história, porque os manuais, os livros clássicos as histórias por trás da história. As histórias por trás das histórias. E as histórias que a história ocultou, não é? E que são as histórias dos trabalhos de equipa, e que são as histórias das autorias complexas, e que são as histórias das pessoas invisibilizadas, das mulheres arquitetas invisibilizadas, dos homens arquitetos e das mulheres arquitetas que, trabalhando em equipa, não entraram para o livro de história. Isso é que eu acho incrível, Patrícia. Eu sei que é um trabalho, é um tema muito presente na tua atividade, que é esta masculinização ainda muito presente em 2021 da arquitetura. Sim. Eu faço um jogo todos os anos quando começo com uma turma nova, portanto, primeiro, segundo ano do curso, primeiro ao segundo ano dos 5 anos, deste longo e intenso tempo de aprendizagem, enfim, não suficiente, mas intenso ainda assim, e costumo perguntar-lhes, quero que me digam 5 nomes de arquitetos. E sai, enfim, não vou divulgar, mas saem os clássicos, não é? Pritzkers, etc. Ok, 0 mulheres, normalmente quando eu digo 5 arquitetos, não é? E depois digo, então quero o nome de 5 mulheres arquitetas. E durante anos, quando a Zaha Hadid morreu, de repente ela passou a existir, não é? É surpreendente. Portanto, as pessoas quando morrem passam a existir muitas vezes. Então lá tinha os alunos e as Zaha Hadid, não é? E depois também porque as escolas de arquitetura em Portugal têm tido, felizmente,
uma chegada de uma quantidade significativa de estudantes brasileiros e brasileiras e Lina Bobardi, ok, não é? De repente, mas é este o registro, não é? Zero arquitetas portuguesas, por exemplo. Sim, algumas têm algum palco, não é? E podemos dizer, é só porque são miúdos e miúdas do primeiro ou do segundo ano e falta de cultura arquitetónica, tem o suficiente para conseguir dizer 5 nomes de homens arquitetos nacionais e internacionais. O que eu acho é que realmente, quando pensamos, é aquele jogo engraçado de se fazer com as crianças, desenha um bombeiro, desenha um cientista, não é? Neste nosso pseudo-neutro da linguagem, não é? E o que sai são sempre figuras de homens, não é? Se calhar até dizer desenha um enfermeiro, até desenha uma enfermeira, não é? Portanto, tem a ver com os estereótipos associados. Um professor, uma professora. Eventualmente, não é? Estereótipos associados às profissões. E quando tu pensas arquiteto homem. Masculino. Homem, branco, classe média alta, não é? Quer dizer, estás todos os mitos do que é do charme elitista da profissão. Vem tudo ao de cima. E, portanto, é com estes mitos todos que um aluno ou uma aluna no primeiro ano sem Mas tu sentiste isso enquanto arquiteta, isso é a percepção que se tem de fora para a arquitetura, mas no seio da arquitetura, no meio laboral, existe esse preconceito, esse arquétipo? Sim, claro. Quer dizer, tu só imaginas que tens sucesso na arquitetura quando tens palco, o ego afagado e uns prémios sobre objetos. E eu desmonto isto de outra maneira. Quando tu pedes a alguém para explicar o que é ser arquiteto ou arquiteta, dificilmente tu dirás que é fazer investigação em arquitetura. Dificilmente dirás que é ser professor de arquitetura. Dificilmente dirás que é também fazer trabalho de curadoria ou de publicação. Normalmente é desenhar casas, é o que é a resposta imediata, não é? E desde sempre foi uma profissão com uma pluralidade de práticas, e às vezes em conjunto e às vezes solitárias. Eu costumo dizer que quando entrei numa sala de aula pela primeira vez, voltei-me a sentir arquiteta, que era uma coisa que já andava a sentir pouco nos ateliês de arquitetura onde trabalhava, e gostei muitíssimo de todas as pessoas com quem trabalhei. E para mim, mais uma vez, ficou claro que eu tinha feito bem em não ter desistido, mas demorou-me, não sei, 5, 6, 7 anos até perceber que arquiteta é que eu queria ser. E neste momento fazer investigação, fazer divulgação, que é também outra questão muito... Isso é fazer arquitetura? Sim. Isso é ser arquiteta. Eu sou arquiteta nestas condições. Eu, quando dou aulas, sou profundamente arquiteta. E acho que faz diferença ter aulas de projeto ou de história, principalmente, onde às vezes estão mais historiadores a dar aulas do que arquitetos. Hoje já não. Eu dou aulas de história da arquitetura com os pés assentes na minha condição de arquiteta. E eu acho que isso faz toda a diferença. Muito giro. Não suspeitava, confesso. O arquiteto Miguel Saraiva disse-nos que, aqui em conversa comigo, que este é o tempo do arquiteto. Pelo desafio conjuntural da pandemia, em que as pessoas estão a dar um outro valor à casa, a casa passou a ter um outro papel, a própria cidade não vai ser a mesma depois disto, a forma como as pessoas se deslocam para a cidade, a forma como as pessoas vivem a cidade. Concordas com isto? Não. Por um lado, acho que é óbvio que a pandemia sublinhou a necessidade que temos na cidade, nas casas, nos locais de trabalho, nas escolas, nos museus, tudo o que imagines, a necessidade de arquitetos e arquitetas. É preciso trabalho qualificado na cidade, é preciso trabalho qualificado na arquitetura. Não creio que a pandemia vá mudar o que quer que seja, porque não estou segura se a ideia que a sociedade e a políticas e os políticos têm da arquitetura, ou do trabalho dos arquitetos e das arquitetas, seja o trabalho fundamental que eles têm para oferecer, e não, mais uma vez, quer dizer, quando pensas, ok, o que é que a arquitetura tem feito pela cidade de Lisboa? Os grandes edifícios icónicos. O que é que isso traz de felicidade para as pessoas que habitam a cidade? Onde é que Miguel está? Diz que traz memórias.
Sim, e nós estamos a falar de um sítio em ruínas cheio de memórias, enfim, não sei se chega a isso, não é? Até porque as memórias são construções afetivas, relacionais, não estritamente com o espaço. O espaço é um palco de memórias, mas se calhar, enfim, o espaço não serve para criar memórias, o espaço serve para acolher vidas de qualidade, para todos e para todas, não é? Fazer espaço, ou seja, fazer cidade, espaço urbano, espaço arquitetónico, nos edifícios, nos espaços públicos, etc., tem como obrigação servir as pessoas. E as pessoas não são sempre e as pessoas mais aí também não são o sujeito neutro da cidade, não são o homem branco que anda de carro, com diversidade funcional, que não tem que carregar sacos de compras ou carrinhos de bebés, que, enfim, a cidade para esse indivíduo neutro e profundamente danosa para a cidade, enfim, eu acho que é uma perda da arquitetura e da cidade enquanto serviço público. Porque o mais duro de fazer arquitetura e cidade, e falavas há bocado de humildade, né? E eu juntaria a humildade e a empatia. Eu não acredito que se faça boa cidade e boa arquitetura sem empatia. Empatia quer dizer a capacidade de nos relacionarmos proximamente daquelas pessoas para quem nós estamos a produzir cidade e edifícios. Né? E se tu pensas nessa coisa, porque é interessante essa coisa da arquitetura e da qualidade arquitetónica enquanto fazedora de memórias, claro, mas é principalmente fazedora de vida. Eu acho que é muito mais difícil aferir se constróis memórias ou se que projetas e constrói memórias do que se constrói vidas de qualidade. E, portanto, eu iria pela aferição da qualidade do que projetamos e do que construímos através da qualidade de vida, da satisfação das diversas pessoas e dos diversos tipos de pessoas que habitam os espaços. Patrícia, fazes turismo arquitetónico? Vais de propósito a um sítio, a uma cidade, a um local para ver uma determinada obra? Não. Vou a sítios, vou a cidades, ou ia quando podia, quando tinha dinheiro e quando a pandemia nos deixava, para ver, para ter com imensa humildade vislumbres sobre o que são outras vidas e outras maneiras de habitar, de construir, de viver a cidade e espaços. Não, tenho obras que visitei e que fiquei completamente emocionadas na altura. Dá-me um exemplo. Gostei muitíssimo de visitar as obras da Lina Bobardi no Brasil. O Sesc, por exemplo, o Sesc Pompeia, mas outras obras dela, também a casa dela, a Casa de Vidro, me emocionou muito, enfim, porque de repente, enfim, isto é mais aquela coisa quase creepy, não é? De ver a casa como ela a tinha deixado. Sim. Não sei, e os cotidianos sujos, não é? Sujos não é no sentido de higiênico. Em que o pó não foi tirado, mas sujo com as latas, os objetos, ou seja, a não estetização e fotogenia absurda dos cotidianos, mas o cotidiano, não é? Com os objetos que ela gostava da cultura popular e alguns outros mais eruditos, não é? Isso emocionou-me, porque as vidas são uma coisa emocionante. Mas tu consegues então distanciar ou desligar-te da professora, da docente, da arquiteta, da formada em arquitetura. Quando vais a uma cidade, tu não tens, por defeito profissional, um olhar crítico sobre os edifícios, claro, e olhar para aquilo, não. E isso não te perturba? Claro, não, é óbvio que indo visito, não é? Mas não sou muito obsessiva a levar uma lista de coisas que tenho que sem dúvida ser vistas. É assim... tenho umas quantas que gostava, tento e ótimo, e tenho prazer disso e da construção crítica e de diálogo
que entro com esses edifícios, mas gosto principalmente de perder nas cidades e nos sítios, na verdade, e depois gosto de repente, era isto que eu andava para o quê? Pois é, isto estava na minha lista, que engraçado. E consegues ser acrítica? Ou seja, vês um edifício e tens sempre ali o olho clínico de um profissional de arquitetura que dá aquela janela ali, porque é que aquela porta está ali, porque é que esta entrada está desta maneira? Acho que os meus diálogos... Pode ser perturbador, sabes, não é? Os meus diálogos não são tanto estritamente estéticos, seja lá isto o que for, mas são muito mais... deixa eu ver como é que este edifício é ocupado. Deixa eu ver como é que as pessoas estão a viver. Funcionais? Não, relacionais. Relacionais. Não é? Como é que... olha que interessante, este museu fez esta praça assim, com umas intenções supostamente assado, e de repente sai isto, não é? De repente os skaters... Tomaram conta disto. Uau, bom resultado. O arquiteto não devia estar à espera disto, mas foi um bom resultado, porque tem vida, de repente tens camadas de pessoas a ocupar aquele espaço. E o arquiteto não se pode chatear e ficar, lá está, com o seu ego magoado por um determinado intuito não ter sido conseguido e ser substituído por outro. Não deveria. Sim, aconselho sempre a fazer terapia, que não resolve essas coisas. Eu acho que a pretensão, isso é um dos temas que podia ser discutido quando olhamos para a história do século XX, não é? Tivemos arquitetos no século XX, os tais heroicos do século XX, que eram completamente obcecados com o controle sobre o objeto e tudo o que estava no interior do objeto. E o que se fazia lá. Sim. E isso dá uma história da arquitetura divertidíssima, não é? Sobre os desprendidos e os obsessivos. Eu acho que isso é uma visão da arquitetura... A arquitetura enquanto coisa ascética, isso é quase um modo de museografar a própria arquitetura. E tenho imensas angústias com isso, porque eu acho que a arquitetura... E de desvitalizar, não é? De retirar-lhe vida, não é? É congelá-las no tempo, não é? A vida das pessoas nos espaços, nos edifícios, são a verdadeira concretização desses mesmos espaços, cidades, edifícios, não é? Quer dizer, nós não produzimos pequenas estatuetas para guardar em caixinhas de acrílico nos museus. Nós produzimos espaços para as pessoas habitarem, viverem. Nós produzimos lugares. E o lugar só existe ou só se concretiza se é poluído, se é diverso. Sujo, a tal sujidade. Humanamente sujo, isso é fantástico. Não é? Por isso é que quando vejo fotografias de edifícios muito limpas e muito sem vida e sem... ascéticas, não é? A essa altura tu questionas-te sobre... Eu sei, não, mas isto depois quando publicamos é que é bonito para ficar para a posteridade, até porque tem um outro lado histórico interessante, que é jamais aquele edifício voltará a ter aquela condição. Sim. Não é? De maquete à escala natural, sim, perfeita, ou quase perfeita, não é? Depois vem esta coisa poluidora que são as vidas e vampirizam os espaços. Mas eu continuo a gostar dessa da vampirização. Sem dúvida. Consegues definir, até porque tu estudas os arquitetos, não é? E as arquitetas. E as arquitetas. A classe de arquitetos. Tipos de arquitetos. É possível tipificar arquitetos? Consegues? Não te vou fazer isso por um motivo. Diz-me. Porque isso é reforçar estereótipos. Mas eles existem. Sim, quer dizer, eu acho que existe. Enfim, aquela palavra que já passou pela nossa conversa, a história do mito, não é? Sim. Existe um mito do arquiteto enquanto o arquiteto autor, não é? Proto-divino. Que é uma ideia da profissão que vem pelo menos desde o Renascimento, não é? De uma imensa capacidade de produzir o estritamente adequado de uma maneira tremenda. Eu acho que a vida nos provou que não é esse estereótipo que precisamos para a profissão, e num momento de crise, agora para já, crise pandémica, mas que vai ter profundas implicações durante muitos anos no tecido social, e que nos vai trazer uma enorme crise económica e social, não é? Se as desigualdades pré-pandemia já estavam claras, pobres, ricos, homens, mulheres, jovens, idosos, enfim,
pessoas com diversidade funcional, pessoas sem diversidade funcional, enfim, diversidade funcional, lato sensu. Tu que tens, enfim, brancos, negros, este tecido social que somos está muitíssimo mais estilhaçado e é muito mais violento do que nos nossos cotidianos nós aceitamos reconhecer. Acho que a crise pandémica e a consequente crise social, quer dizer, consequente, que já estamos a assistir, vai exigir que, enfim, voltemos a ser profissionais profundamente ancorados nas necessidades sociais. Esse é o maior desafio para o arquiteta em 2021, no mundo, em Portugal. Eu acho que foi sempre. Foi muito esquecido, até porque, enfim, tivemos décadas que em Portugal com muito dinheiro a rolar, o que todos queríamos ser, no fundo era rico e do centro da Europa, não é? E a União Europeia fez-nos acreditar nisso e, portanto, caímos nos modelos e numas ideias do que somos enquanto profissionais, mas também enquanto cidadãos e cidadãs, que se afastaram disto. Mas não me passa pela cabeça que não seja a grande preocupação, porque, enfim, isto não é uma nostalgia pré-que, não é? Isto é uma consciência profunda de que tem que ser uma profissão com preocupações e capacidade de ação social muito, muito fortes. Ou então somos, enfim, uns fazedores de objetos para gente rica, enfim. Tu tens uma visão, corrijo-me se estou enganado, política da arquitetura. A arquitetura é um instrumento político, indiscutivelmente. Acho que tudo nos nossos cotidianos são instrumentos políticos, não é? O tu escolheres fazer umas perguntas a outros são Estou a fazer uma escolha política, sim. Não é? Portanto, eu decidir montar uma estratégia de aulas A ou B é política, ou seja, política no sentido em que estamos sempre em diálogo com a complexidade envolvente e a tomar uma posição face a ela, não é? E, portanto, sim, é óbvio que e mesmo neste contexto atual, não é? Dos crescimentos das extremas-direitas, associada a esta crise económica e social grave que aí vem, e olhando como historiadora para o século XX, nós já vimos este caldo perigosíssimo aconteceu, e portanto mais fundamental do que noutro momento qualquer é que todas e todos tenhamos a consciência que não há gestos, decisões, diálogos que sejam apolíticos. O próprio facto de nos assumirmos como e tal, porque as pessoas têm imenso pudor eventualmente de se associar por questões diversas, não é? E quando eu falo política, é o político de todo ele maiúsculo e que pode ou não ser partidário, não é essa a questão que está aqui, mas eu acho que é um momento fundamental em que todas as pessoas tenham muito presente, até porque os anos futuros vão exigir isto de nós, que sejamos profundamente políticos e conscientes dessa política. Temos de ser mais ativistas e menos passivos? É assim que se resolve isto, ou que se antecipa, ou se evita aquilo que parece ser inevitável? Temos que ser interventivos em todas as esferas da nossa vida. Na esfera pessoal, eu não posso deixar passar em branco alguém que me esteja próximo, amigo, conhecido, um comentário sexista, um comentário racista, um comentário, enfim, que de alguma maneira abale. Seja de que fobia for, não é? Que tenha por detrás, mesmo que seja ainda inconsciente, eu tenho a obrigação de o corrigir. Não, de desmontar. De perguntar o que é isso, ou exatamente. De denunciar, não é? Assinalar. Eu acho que de entrar em diálogo, não é? Confrontá-lo? Sim, perguntar. Eu acho que às vezes a melhor parte, quando as pessoas são próximas, é: mas porquê é que exatamente disseste isso? O que é que queres dizer com isso? Não percebi. E acho que as pessoas. O confrontar às vezes é muito reativo e às vezes perdes amigos. Pode estar uma segunda hipótese. E, portanto, sim, é melhor só perguntar. Porquê? Já agora explica-me lá. Porquê é que disseste isso? Isso, não é? Porquê é que tu dizes isso, não é? Quer dizer, mas depois vais confrontá-lo a seguir. Não, eu acho que a pessoa se começa ela própria, quer dizer, se está perto da tua esfera de, enfim, já te conhece também que vê, começa ela própria a dizer: ui, se calhar isto aqui eu resvalei sem querer, com menos consciência do que devia, para outra coisa qualquer. Mas pronto. Ou seja, mas também depois na esfera da profissão.
Para mim há coisas que eu não permito que enquanto docente aconteça. Há coisas que... Por exemplo, para mim é inaceitável que num contexto de sala de aula e que estamos a problematizar coisas, falas da arquitetura do Renascimento, fantástica, não é? Mas eu tenho a obrigação de problematizar na condição de privilégio que aquela arquitetura surge, não é? Ou se falo do Barroco e se falo de todo o ouro saqueado que permitiu tanta obra do Barroco construída na Europa, não é? E se eu tenho alguém que questiona se eu não estou a ser... se era um acontecimento histórico, era assim, mas porquê é que estamos a ter esta conversa? Porquê é que vamos questionar isto? Não, quer dizer, estes são os factos e nós podemos refletir sobre eles, não é? Podemos fazer isto porque havia um império que permitia que houve se tivesse saque, dinheiro, houve assassínio, houve violações, houve tudo, não é? Há muito sangue na arquitetura, não é? Diz? Há muito sangue na arquitetura. E principalmente a história da arquitetura, que portanto é aquilo que é o notável e que plasma. Quer dizer, o que é que são as pirâmides do Egito, se não milhares de pessoas a trabalhar em condições tremendas de desumanidade, não é? Por exemplo, não é? O que é que são, exatamente, todos os saques que permitiram à Europa terem os objetos arquitetónicos notáveis que têm, as cidades notáveis que têm. Estás a dizer que se destrói tudo? Não é isso, mas nós temos de ter consciência que vivemos numa Europa configurada da maneira que está, com edifícios notáveis à conta do qual nós ganhamos dinheiro através do turismo, e isto surge em contextos sociais, culturais, históricos muito específicos, e temos de estar conscientes disto. Não mas isso vai estragar Diz. Vou ser muito básico, mas cá vai estragar a experiência, não é? Vai estragar a experiência. Eu acho que vai tornar a experiência muito mais intensa. E rica, não é? E verdadeira, no fundo. E porque nós somos seres críticos, não é? Sim. Os seres humanos são seres críticos. Quando tu infantilizas ou quando tu paternalizas o discurso, pondo só, não é, o pó de arroz e as lantejoulas e não deixando de ver as marcas da vida que estão por trás destas histórias, enfim, por um lado estás a fazer muitíssimo mal à sociedade portuguesa, no caso, não é? Porque estás mais uma vez a invisibilizar estruturas de poder. Elas existem, nós, acho eu, devemos tentar combatê-las, pelo menos eu tento combatê-las, mas ao mesmo tempo tens este lastro histórico desta condição. Portanto, não aceito de maneira nenhuma que o sentido crítico e complexo das coisas não seja trazido ao de cima. E quando faço divulgação de arquitetura, me acontece imenso, eu estava a organizar o meu CV um dia destes e pensei, sou uma péssima estratégia em termos de construção de uma carreira, porque perco imenso tempo. Eu não acho que seja uma perca, eu acho que uma perda. Eu ganho imenso tempo a aceitar coisas que são convites de estudantes, convites de associações de estudantes, para uma palestra, de para divulgações, uma divulgação, não é? sim. Mesas redondas e etc. Não é? Aquelas coisas que na máquina... Pro bono muitas vezes. Sempre, não é? Mas pronto. Aquelas coisas que na máquina trituradora das tuas competências enquanto académica vale poucos ou nada, pontos, não é? E isso também é um statement, não é? Eu assumo isso porque eu acho que política. Estás a fazer política. Não é? Com consequências, porque eventualmente tenho menos de 3 papers em revistas XPTO realizados, porque gastei não sei quantas tardes, dias, fins de tarde a fazer estas coisas. Mas eu acho que é fundamental, porque é fundamental que estas questões, e às vezes nas escolas, nos círculos mais fechados, é mais fácil quando tem gente de fora a trazer esta coisa, não é? Mas deixas lá umas migalhas. E no meio desta angústia toda, deste contexto atual em que vivemos, a minha grande energia e adrenalina normalmente vem-me dos meus alunos e alunas. Quando
depois de me aturarem 1 ou 2 semestres e sobreviverem, enfim, sabe-se lá com que danos emocionais, enfim. Mas 1 ano depois, 2 anos depois, professora, podíamos fazer uma reunião rápida, é que estou aqui com um problema num trabalho e tal, e depois são eles a trazer para os outros professores e professoras, às vezes, as questões que levantaram comigo, não é? Que levantámos em contexto de sala de aula. Isto para mim é tremendo. Então não sei se a próxima pergunta, e é a minha última, se entronca nisto que acabaste de dizer, qual é que é ou foi a tua obra suprema? Não foi, eu acho que é, enfim, e não numa condição de ego, mas numa condição de mera existência humana, eu acho que é a minha vida. Ou seja, é aquilo que cotidianamente eu me envolvo, eu invisto, permanentemente a dar muito sangue, enfim, e falaste para o bono, nem vamos por aí, entre o ativismo, com a Associação Mulheres na Arquitetura, que fundámos há 3 anos e tal, mas também o ativismo genérico que vou praticando, ser mãe, que é uma intensa tarefa, duríssima, cheia de angústias, não é? Parece que agora não se pode dizer em público que é duro que ser custa. mãe, não é? Pois, porque se quisermos ser mãe temos que nos aguentar com um sorriso no lábio e sem olheiras, não é? É mentira, mas pronto. E como é que tu geres estas tuas convicções face ao outro ou à outra que é a tua cria, não é? Sem a justa medida, não é? Do transmitir sem impor. E é também, eu acho, eu gosto muitíssimo de dar aulas, eu gosto muitíssimo de conversar, eu gosto muitíssimo do diálogo, e eu gosto de pensar que parte importante da minha realização enquanto arquiteta é nesse contexto, mas também a minha obra suprema, infinitamente incompleta e infinitamente precária, não é? Que é esta outra condição que também não se diz publicamente, não é? Como é que alguém é precário aos 50 anos em Portugal, tendo uma razoável carreira académica, não é? Como é que isto acontece, não é? E a investigação, não é? Para fechar aqui daquilo que eu posso ser. Ou seja, não há obra suprema, na verdade, não é? Há um processo permanente de construção, fantástico às vezes, dolorosíssimo outras vezes, cansativo muitas vezes, desesperante outras vezes, mas às vezes depois também luminoso, porque E recompensador. recebes um e-mail de alguém a dizer estive a ver online aquela palestra, não sei o quê, e senti-me tão acompanhada, não é? E isso de repente faz-te sentir acompanhada, porque a condição de alguma solidão, principalmente quando estamos em 2021. E eu comecei a estudar as questões das mulheres arquitetas em Portugal há 11 anos. E 11 anos depois, há muitas vezes ainda momentos em que eu me sinto muito solitária. E a rede cresceu e as outras investigadoras a trabalhar sobre estes temas cresceram e a rede internacional cresceu, mas quer dizer, nestas esferas estás sempre num equilíbrio bastante instável entre o vale a pena e o é muito duro e muito violento e tem muito custo, não é? Enfim, claro que vale a pena, porque no dia a seguir eu acordo e continuo. Ainda, às vezes penso nisso, vou mudar de vida, assim, uma vida mais simples, das 9 às 5 e... Era tão mais fácil, não é? Não sei, talvez não. Talvez não. Isto de ficcionarmos a facilidade que não temos, o romantizar do outro é sempre perigosíssimo. Cuidado com o que desejas, não é? Exatamente. Patrícia, muito obrigado. Eu é que agradeço, foi um prazer.